Transhumanistas. Vocês concordam com essa ideia? Isso daí é, inclusive, um dos grupos globalistas. Então, sim, o Harari lá, o Harari. Os grupos globalistas... Inclusive, isso é uma coisa que o Moab fez saber. Um dos motivos do Elon Musk que tá querendo fazer IA é porque ele quer sair da Terra. Ele não é globalista, ele quer sair daqui. Sim. O globalista quer ficar aqui. Ele é um anti-globalista. Pode ele crer. é um Ele acredita... Mas assim, antiglobalista no sentido de que ele pode querer ter mais agareamento. Ele é mais dinheiro. ambicioso que os Ele globalistas. pode ser, quer ser dominar o universo. Ele é universalista. Não, é porque ele acredita que a Terra vai ser destruída. Provavelmente. Não, é porque existem cálculos onde mostra que daqui a no máximo 80 anos vai bater um meteoro na Terra, a Terra vai ser destruída. Isso é um cálculo que ele acredita. E o Elon Musk quer sair da Terra. Então, Tudo o que ele faz, é pra sair todas da as Terra. ações, é pra sair da Terra. tudo que ele faz, é por isso que ele não Pra tem... ele raciocínio. pessoalmente sair? Ele, a família Ou a dele... humanidade sair? Não, é que assim, é porque eu tenho certeza que o Elon Musk sabe que a humanidade inteira não dá, mas... Não, mas não a humanidade, tipo, 8 bilhões de qual seria pessoas, a primeira mas coisa que você faria? Nosso princípio biológico, eu digo assim. Se tu tivesse que sair da Terra acreditando que ia estourar, tu ia primeiro pensar em tu, tua mulher, teu filho, Isso. teus pais... Mas depois você ia pensar também no que importa. Por exemplo, a opinião pública. Se você quer que a opinião pública ache excelente fazer isso, uma das primeiras coisas que você fala, não, o Twitter realmente deve ser um lugar livre, porque aonde tem a liberdade, um dos assuntos que vai ser discutido vai ser a própria noção da progressão humana. Quanto mais liberdade se tem no Twitter, pro Elon Musk é melhor por causa das IAs dele. Se você limita a liberdade de informação, a IA não consegue ter informação. Tá Porque limitando você torna a matéria-prima da IA, que é os dados, né? Então, obviamente, que ele vai ser contra. Mas, assim, não é que o Elon Musk ele é um sentido antiglobalista dele não ser tão ambicioso quanto os globalistas. Ele quer o maior número de recursos possível para ele conseguir atingir um fim de sair da Terra. A grande questão é que ele está em oposição, por exemplo, teórica também, em relação ao pessoal que é transhumanista. Que acredita que dá pra fazer uma união com a IA, etc., para conseguir manter-se aqui na Terra. Eles nem se preocupam tanto com isso. Eles só querem fundir as duas coisas. O Elon Musk, ele só quer sair da Terra. Ele quer se colocar dentro de um pendrive e sair da Terra o mais rápido possível, porque ele acredita que isso aqui vai acabar. Então, os investimentos dele hoje não é por causa de uma agenda woke, não é por causa de oligarquia. Ele pode até se filiar a esse pessoal para atingir o fim dele. Já deve ter se filiado. Ninguém Sim. chega onde ele chegou Sim, sem, sim. né? Pode ser que sim. É porque assim, ele pode chegar nesse lugar sem ter se filiado ao seu pessoal se ele for mais inteligente que esse pessoal. Sim. E o Elon Musk é mais inteligente do que muitas dessas pessoas. Mas o pensamento dele primordial é conseguir sair da Terra. Isso já está discutido, isso está em fórum, eles discutiram. E existe essa Ele posição... fala isso abertamente, mais de uma vez no Future of Life. Existe- Ele quer uma civilização multiplanetária, né? Sim, porque ele quer sair da Terra. Logicamente faz sentido. Quanto mais cestas de ovos você tem pra investir, mais chance de você gerar um bom investimento no futuro, né? Sim, Mas se você entender isso, você entende uma coisa, ó. Então o Twitter, ele é antiglobalista? Depende. Agora eu tenho mais uma coisa para analisar. O que está acontecendo? A ação mais recente do Twitter ajuda ou atrapalha nesse plano? Dos globalistas, Não, do Elon Musk. ajuda. É isso que o Elon Musk sempre se pergunta. E aí, se em algum momento ele precisar se alinhar aos globalistas, o Elon Musk vai se alinhar aos globalistas. Ponto. Ah, sim, eu não tenho uma idealização. Idealização. Exato. Idealização. Não, mas nem idealização nesse sentido. É porque muitas vezes eu vejo tu discutindo aqui no podcast sobre essa questão do dinheiro, sobre a questão do que se dá pra fazer, sobre lutar contra os globalistas e afins. Mas tem que entender que tem muitas pessoas que estão no meio desse jogo que elas não têm... Porque, primeiro, que a palavra globalismo, ela tem um sentido muito amplo. Na tua cabeça, ela se conecta de uma forma, mediante as informações que tu tem e o que tu sabe. E isso se encaixa de uma outra forma completamente diferente pra quem tá escutando aqui agora. A maioria das pessoas nem sabe o que é globalismo, pra ser sincero. Então, mas é porque demanda que você consiga ir atrás das fontes e ter acesso aos autores e ao que foi dito. Porque esse pessoal pode falar o que quiser, mas esse pessoal segue muito estritamente o que se está sendo construído pelos intelectuais. Sim. Se chega um intelectual lá, ele vence, ele ganha dinheiro e ele estabelece algo que está, obviamente, muitas vezes conectado a quem está dando dinheiro, ele vai vencer aquilo e aquela cartilha vai ser seguida. Porque o cara que botou dinheiro acreditou naquilo. Entendi. O que é meio... pode ser um processo que te traz uma dificuldade de chegar a uma conclusão realmente verdadeira, né? Sim. Porque você ignora o processo de como as pessoas ganham relevância dentro da sociedade, que muitas Sim. vezes não é por mérito técnico, Sim, mais sim. mérito político, né? Pra ser Sim, sincero. mas nesse caso aí é mérito técnico porque esses caras, o Elon Musk ele não é burro. O Elon Musk lê 500 páginas por dia. Ele lê bastante.
Então, Como você sabe essas coisas? Tá lá? Você é Ele mosquinha? fala, E ele você acredita? Eu acredito porque ele é muito rico, velho. Se eu lesse 500 páginas por dia, ele é muito rico, Monark. Mas não é porque ele leu, cara. Não, mas não é só porque ele leu. Sim. Mas eu não tô dizendo que se você ler 500 páginas por dia, Você vai ficar ser rico. igual É, Elon tem Musk. muita gente Eu aí que não lê disse pra isso. caralho todo dia. E, Inclusive, eu não disse isso, só que... Monark, se você acreditasse que podem não haver livros por causa do status civilizacional breve, talvez você valorizasse muito mais os livros. Ou os cursos. Não, ou... os livros são importantes por causa do seu componente físico e de não alteração e de uma foto da época, né? Quando um Google da vida pode ser alterado a qualquer momento. É porque o livro é uma conversa. As pessoas não entenderam isso ainda. Só que tem pessoas que morreram, você não pode mais conversar com elas. Então o Elon Musk, ele lê essas páginas porque ele precisa ter conversas com as pessoas que ele não teria tempo hábil de conseguir ter essas conversas, porque a conversa muitas vezes se desloca pra outras coisas, ele tem que fazer uma caralhada de outra coisa. Não, eu acho ler bom, eu não tô querendo Não, eu criticar não tô a nem leitura, dizendo- é só falando que o caminho da riqueza não, mas não passa por ler pra Então, caralho. mas exatamente eu não tô passa por dizendo que o caminho da riqueza passa por isso. Eu tô dizendo que ele é um cara muito inteligente porque ele faz isso. Tá, sim, com certeza. Eu não tô dizendo... Ele é um cara que ele conseguiu ter uma certa capacidade de dinheiro uma época, e ele conseguiu ir aumentando essa capacidade de dinheiro juntamente com os livros que ele foi lendo. E também com a esmeralda do pai e tal, né? Não, mas, cara, é porque essa história aí... É porque, assim, a gente vai ter que saber com que a gente vai concordar. Porque o Elon Musk e outras pessoas falam o oposto disso. As esmeraldas do pai dele, segundo ele, segundo várias pessoas, não influenciou tanto ele ao ponto de ele ficar tão rico assim. Até porque se a gente acreditasse nisso, bastava a gente juntar o pessoal aqui do Monark Taco Fãs, juntar tu, e a gente pegar e colocar a mesma quantidade de dinheiro na mão de um agente que ele vai fazer o mesmo tanto de dinheiro. Mas é que ser filho de um cara que é dono de uma mina de esmeralda, provavelmente um Mas oligarca... tem muito filho de... Não, tudo bem, mas eu entendo, eu não tô querendo tirar o mérito dele. Não, nem eu. Eu não O que eu acho. tô falando é o seguinte, tipo, é diferente quando você nasce... Primeiro você nasce numa genética de alguém que já venceu. Uhum. E isso a gente tem que concordar que Sim, é sim. algo Influencia. impactante. Não é só também isso. Tem o fator de network, tem o fator de... Ele foi exposto a conhecimentos numa Concordo. idade bem cedo, que a maioria das pessoas não vão ser expostas, porque simplesmente as pessoas em volta delas não têm esse conhecimento. Então, é impossível ignorar que o Elon Musk nasceu numa posição privilegiada e que parte do sucesso dele deriva-se disso. Não, eu concordo plenamente. Eu não tô... Mas Eu discordo. Eu discordo. não Eu vou discordar profundamente. Manda aí. Por exemplo, se eu te der hoje 50 milhões, você faz 1 bilhão? Cara, eu acho que sim. Então tá resolvido. Me dá 50 milhões aí. Porque veja só. Cara, Se 50 você milhões disser- eu faço muita coisa, mano. Se você disser, existem pessoas hoje, existem pessoas que sentaram na sua mesa que gostariam de te ouvir dizendo isso. Existem pessoas que já passaram na sua mesa, pessoas muito ricas, que já passaram na sua mesa. Depois eu paro aqui e converso sobre isso. Que se você disser a eles, você me dá 50 milhões e eu faço 1 bilhão, eles vão primeiro cair pra trás na gargalhada, sendo muito sério contigo. Porque pra eles, Eu já fiz isso, pô. Não com Mas- 50 milhões, mas eu tinha alguns milhares e fiz milhões, pô. Mas é porque, É porque tem o uma risco- diferença de casas aí, né? Tem. É porque, segundo esse raciocínio que tu acabou de fazer, todo mundo é capaz disso. Pior que eu acho que todo mundo é capaz. Então, assim, mas é porque tipo, agora- de verdade, se ela tiver as condições certas, né? Então, mas é porque... Tu viu que agora tu adicionou um outro fator? Agora tem condições. Tem. Antes era o dinheiro, agora são condições. Porque se Mas tu... o dinheiro só as condições. Faz parte de uma das condições. Então, né? mas essa é a condição primordial, porque tu botou bilhão... Tu falou aí agora, eu peguei eu peguei uma quantidade de dinheiro e eu fiz milhão. Depois, e aí tu escalou isso pra poder pegar 50 milhões e fazer 1 bilhão. Só que tu reduziu as casas de zeros. E se a gente vai reduzir a casa de zero, a gente vai chegar, o cara que tem zero consegue fazer R$1 e, portanto, ele consegue fazer 1 bilhão. Se ele consegue fazer 1 bilhão, essa é a condição necessária? Porque tu deu várias condições. Tu inicialmente colocou aprendizado, conhecimento, networking e várias outras coisas nesse meio. Agora tu reduziu tudo a dinheiro. Se reduzir tudo a dinheiro é verdade, então todo mundo que tá aqui consegue fazer 1 bilhão. A gente tem que começar a fazer agora, inclusive. Então, é que eu não Aqui já realmente. tem 5. Eu não realmente reduzi. Tempo, né? Oi? Fator tempo, né? Sim, eu não realmente reduzi tudo a dinheiro, porque a pergunta foi feita. Se eu tivesse os 50 50 milhões, bilhões. eu acho que eu conseguiria, entendeu? Então, mas é porque esse achar... Mas eu não tô isso- realmente isso reduzindo a tem dinheiro. peso A muito questão que eu tô grande. falando é, se você der mais dinheiro, você abre as possibilidades. Por exemplo, com alguns milhares, eu podia criar um podcast.
com 50 milhões eu posso criar outro tipo de estrutura, entendeu? Eu concordo. É diferente o bagulho. Eu concordo. Abre possibilidades de jogo, entendeu? Eu concordo porque... Mesma coisa que jogar Age of Empires e você tem o código de madeira e pedra e tudo infinito. Você vai fazer mais coisa ali, tá ligado? Então, mas o problema é que tu pode dar o Age of Empires... Inclusive, eu joguei muito Age of Empires. Foi bom tocar isso aqui. Eu joguei muito Age of Empires. E eu já joguei o modo infinito. E tinha gente que, no modo... Eu era uma dessas pessoas. No modo infinito, eu queria brincar de casinha. Eu ficava muito mal quando eu matava um village. Se eu apertasse delete pra matar um village, eu me sentia mal. Ficava, caralho, eu matei um village, cara. E eu ficava mal. E eu queria fazer casinha, eu queria ter mais fazendas, mais coisas. Aí do nada chega um cara com um monte de tanque de guerra e me destrói. Com tanque de guerra não, Age, mas, enfim, com as tropas. Um exército muito pica ali. Isso, porque foi a minha forma... Só rolou. Foi a minha forma de me relacionar com aqueles recursos. Eu me relacionei daquela forma com os recursos. Eu não tava tão preocupado em vencer. Eu só queria ter muita comida ali, porque eu sou gordo. Dinheiro, pedra, ouro, pedra, madeira e comida. Eu queria ter o máximo daquilo. Mas era o seu propósito, né, Então, no caso. é isso que eu tô falando. É porque os agentes, por mais que eles não queiram dizer a você, eles têm propósitos. E muitas vezes, a pessoa que quando tu der 50 milhões pra ele dizendo que vai fazer 1 bilhão, não tô dizendo que é o seu caso. Ele pode gastar tudo em puta e cocaína. Porque ele vai se vislumbrar com os 50 milhões que foi colocado na mão dele naquele momento. Tudo bem, claro. Porque não é todo mundo não com só 50 milhões do dia pra noite que vai realmente transformar em bilhões. A Isso. maioria transformaria em zero. Exatamente, porque... Mas por que algumas pessoas são melhores que as outras pra fazerem milhões e ser bilhões? Por causa dos planos delas, né? Não, Por causa dos interesses. não. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!